do Apocalipse, capítulo 19, versículos 6, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Amados, como eu dizia aqui na semana passada, no último encontro que nós tivemos aqui da quarta-feira, do estudo do Apocalipse, o capítulo 19 do Apocalipse é um capítulo extremamente importante em toda a Escritura. É um capítulo chave. Não que os demais capítulos não sejam importantes, né? Todos têm a sua importância. Mas esse capítulo 19 é o capítulo em que nós encontramos aqui o desfecho, né? Ainda que parcial, mas o desfecho de uma história. Como nós dissemos aqui na semana passada, aqui abordando os versículos, do versículo 1 até o versículo 5, nós vimos como que neste momento, quando aqui no 19, tem até um título ali na sua Bíblia, assim, o júbilo no céu, não tem? Está aí na sua Bíblia, assim, como um título que a Sociedade Bíblica colocou, o júbilo no céu. Ora, que júbilo é esse? E qual o significado desse júbilo? Qual a importância quando é dito que aqui é uma numerosa multidão de anjos? E no versículo 4, então, fala dos 24 anciãos e também das 4 criaturas viventes, ou seja, todos os seres do céu, louvando e adorando a Deus, em razão de quê? Ora, em razão do juízo que o Senhor acabara de derramar sobre a grande Babilônia. Levando em conta que a grande Babilônia é um dos grandes inimigos de Deus. A grande Babilônia, enquanto um projeto do maligno, enquanto aquilo que o diabo começou a realizar desde a queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, de maneira oficial, de maneira formal, a partir do capítulo 10 de Gênesis, quando lá foi construída a cidade, a Torre de Babel, lembram? E ali então começou toda uma obra e um trabalho da parte do maligno contra Deus. E a grande Babilônia, portanto, esse espírito babilônico que se opõe a Deus, que não ama a Deus e que não ama a vontade de Deus, pelo contrário, que luta contra tudo o que se chama Deus, ao longo de toda a história, esse espírito babilônico, na pessoa dos seus agentes, porque teve muitos agentes, né? Oprimiu, massacrou, matou o povo de Deus, em toda a história. E como nós estamos aqui no Apocalipse, nós vemos como que também, durante a grande tribulação, houve também muitos mártires que sofreram, que padeceram essa morte. E então é como que nós disséssemos, ou como que o texto estivesse dizendo, que todos esses seres que aqui estão descritos, essa numerosa multidão de anjos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, desde sempre eles estiveram aguardando que Deus julgasse a grande Babilônia, que Deus punisse, executasse juízo sobre os seus inimigos. E Deus, como nós sabemos pela Escritura, ali sempre muito longânimo, né? Sempre aguardando o momento, esperando que esse momento chegasse. E então o capítulo 18, o 17 e o 18 nos mostra como que o Senhor então julgou a grande Babilônia, tanto no seu aspecto político quanto no seu aspecto religioso. E então o Senhor triunfou sobre a grande Babilônia,
no capítulo 18. E é por isso que o capítulo 19, então, começa com um grande júbilo. Os céus adorando a Deus e exaltando o Eterno, em razão da vitória, em razão do juízo que ele derramou sobre a grande Babilônia. E então segue-se o que nós acabamos de ler, a partir do versículo 6, que nos fala então, a primeira declaração do versículo 6, eu quero que você olhe na sua Bíblia, está aí quando se diz, aleluia, pois reina o Senhor. Ou seja, alguém pergunta assim, ora, quer dizer então que aqui os céus louvam porque o Senhor reina? Mas afinal, o Senhor sempre não reinou? Ou não? Ele não é o rei eterno? O único rei eterno, imortal, invisível, porém real? Não tem esse texto lá de 1 Timóteo, capítulo 6, quando se declara que ele é o rei, o único rei. Então, isso nos remete à questão da economia de Deus, que nos faz lembrar da usurpação, atenção, da usurpação deste reino de Deus sobre a terra por parte do maligno. Toda a história, atenção, toda a história de Deus, no que se refere a esta terra, aos habitantes dessa terra, aos homens, ela está na base do estabelecimento do reino de Deus, implantado aqui originalmente, tendo Lúcifer como sendo aquele que foi estabelecido, o querubim da guarda, estabelecido como príncipe deste mundo, deste cosmos. E então, a usurpação desse reino por parte de Lúcifer, que então, uma vez caído, se torna diabo, Satanás. Então, todo o restante da história é Deus trabalhando para restaurar e receber, tomar de volta este reino para si. E então, nesse sentido, durante todo esse tempo da queda de Lúcifer até o capítulo 19, ainda que Deus estivesse, ele tem um controle, né, de eternidade a eternidade, porém esse reino esteve usurpado. Esse reino esteve nas mãos do maligno. E mesmo depois da morte de Cristo, levando em conta que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu para julgar o príncipe deste mundo. Não foi assim? A morte de Cristo foi o julgamento do maligno. E mesmo sendo dito que todo o poder e autoridade nos céus e na terra foram dados a Jesus Cristo, ainda assim, depois da sua morte e ressurreição, o Senhor não tomou definitivamente o reino da mão do maligno. Haja vista, como nós encontramos aqui no Apocalipse, que somente por ocasião da 7ª trombeta é que esse reino, aqui da terra, definitivamente volta para as mãos de Jesus Cristo, de maneira absoluta, de maneira plena. Não que com a sua morte ele não tenha ganho de volta esse reino. Sim, ele adquiriu de volta esse reino com a sua morte e ressurreição, mas ele adquiriu legalmente, judicialmente ele adquiriu. Faltava, entretanto, ele tomar posse. Ou seja, ele intervir diretamente nesse mundo e estabelecer a sua autoridade. Vamos confirmar isso? Capítulo 11 do Apocalipse, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, veja o momento em que os céus bradam, dizendo que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha o versículo 16 e 17. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Olha as expressões todas. No versículo 15, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Aí eu pergunto para os irmãos, eu quero que os irmãos entendam isso. João, Evangelho, capítulo 12, versículo 31, e depois capítulo 14, versículo 30 de João,
nos diz que quando Jesus Cristo foi à cruz, quando ele tomou a cruz para morrer não somente pelos nossos pecados, né, mas para redimir esse universo caído, é dito, chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. No outro texto, que está bem citado, 14:30, diz que o príncipe deste mundo já está julgado, portanto, com a morte de Cristo. E aí quando ele ressuscita, vai entendendo os textos. Aí ele diz, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Os irmãos, entende isso? Entende o papel central da morte de Cristo? Que a sua morte não é simplesmente como se costuma dizer comumente no meio evangélico. Não, Jesus morreu para te salvar. Não, isso é verdade. Não é mentira. Só que no âmbito da verdade revelada, isso é apenas uma fração muito pequena da verdade. Jesus não morreu simplesmente para salvar o pecador. Ele morreu para restaurar, vindicar e adquirir de volta o reino usurpado pelo maligno, para que ele então o devolva ao Pai. Tanto é que a última obra de Cristo, enquanto o Filho de Deus, enquanto o servo de Yahvé, a última obra será o momento em que ele, tendo vencido o último inimigo, que é a morte, ele devolverá o reino ao Pai. Então nós temos que ligar as pontas, né, da verdade revelada. No princípio, Deus criou os céus e a terra e entregou esse reino aqui da terra, ou o reino de Deus sobre a terra, nas mãos de um querubim. Ezequiel capítulo 28. E esse querubim, ele usurpou esse reino. Por meio de injustiça, por meio de violência, por meio do ferir a santidade de Deus, ele acabou tomando esse reino. Então, o cerne da história de Deus, tudo se dá com a usurpação do reino, e tudo consumará quando o reino for devolvido. Ora, essa longa história, desde que o reino for usurpado, até o reino ser devolvido ao Pai, quando então virá o fim, não é isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, 25, 26, 27 e 28, dizendo que o último inimigo a ser vencido é a morte. E então, tendo ele vencido o último inimigo, ele devolverá ao Pai esse reino, e então virá o fim. Ora, se tudo começa com a usurpação do reino, e tudo termina com o reino restaurado, readquirido, redimido, devolvido ao Pai, qual é o assunto central da Escritura? Ora, se a história de Deus com a criação começa com o reino, um reino sendo usurpado, e agora toda uma obra para receber e tomar de volta esse reino, purificá-lo e devolvê-lo ao Pai, toda a história tem como cerne o reino de Deus. O reino de Deus é o tema central, não somente da Escritura, enquanto livro de revelação, mas o reino de Deus é o tema central da história de Deus com a sua criação. Então esse tema é extremamente importante. Não é sem razão que Jesus Cristo, ao falar sobre o seu reino, ele disse, quando vocês orardes, deverão orar assim, né? Venha o teu reino. Pai, traga aqui, o teu reino. Em outro lugar, ele falando também sobre a busca humana e as necessidades humanas, e falando das prioridades que os homens devem dar, ele diz, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, Cristo sabia exatamente o que ele estava dizendo. Então, os cristãos dos nossos dias, infelizmente, eles não estão atentos à questão do reino. Porque muitas coisas têm distraído o povo de Deus. O povo de Deus, eles estão distraídos com as riquezas deste mundo. Isso porque a teologia da prosperidade tem como ponto central a riqueza que você pode adquirir agora. Pregações e pregações, livros e mais livros, campanhas e mais campanhas, reuniões e mais reuniões dedicadas ao ensinamento do homem na busca da aquisição dos reinos deste mundo, do aqui e agora.
Você não percebe que existe aí um conflito? Não existe uma luta, não? Não existe aí, porventura, um ser que por detrás dos bastidores, ou por detrás das cortinas, dos púlpitos, estão aí inspirando, né, e imbuindo pessoas, com esse espírito capitalista, com esse espírito dos reinos deste mundo, para que o povo de Deus fique em volta, e prostrados em torno de Mamon, buscando. Não que as riquezas em si mesmas seja pecado, não. E nem também estou aqui, como alguns nos acusam, com espírito de miséria. Vamos ser miserentos. Não estou dizendo isso. Pelo contrário, nós acreditamos que o Senhor nos abençoa, que o Senhor cuida de nós, que Ele nos alimenta, que Ele nos veste e que Ele cuida de nossas necessidades. Sabemos disso. E até nos prospera eventualmente pela sua bondade e misericórdia, de acordo com o querer dEle. Só que isso não é o centro da verdade. Não podemos empenhar as nossas forças e o nosso tempo nessa busca da conquista dos reinos da terra. Porque isso está em oposição ao reino de Deus. Jesus disse exatamente quando ele se referia ao que comer, ao que beber, ao que vestir. Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos pela comida, nem pela bebida, nem pelo que vestir. Lembra ele falando sobre a ansiedade? Aí ele diz, porque os gentios é quem buscam essas coisas. Opa, peraí. Ele diz, não andeis ansiosos pelo comer, pelo beber, pelo vestir, porque os gentios é que estão empenhados na conquista dessas coisas. E aí o Senhor nos tira, do âmbito dessa busca por essas coisas e nos coloca apenas na dependência dEle quanto ao suprimento das necessidades. E aí nós vamos colocar de um lado, as necessidades e do outro, a busca pelas coisas deste mundo. A busca. Os irmãos entendem que há um conflito? Entendem? Ou não há um conflito? O Senhor nos ensinando que Deus conhece as nossas necessidades. O nosso Pai Celestial sabe do que precisamos. Agora, os gentios buscam estas coisas, Bem, o Davi está perguntando acerca, gerou uma certa dúvida nele, porque parece contraditório as afirmações. Primeiramente se diz que o reino foi entregue a ele. Depois é dito que ele usurpou. Ora, se era dele, como é que ele usurpou? Bem, isso está no aspecto, essa pergunta, nós devemos pensar na questão da mordomia. Por exemplo, vou te perguntar algo, para você entender. Você tem um carro? Tem um carro. Você tem uma casa? Tem uma esposa e tem 2 filhos. Um que está grandinho, outro está quase saindo, Perfeito. Você tem saúde, inteligência, tem talentos, tem um trabalho, tem uma renda. Ou seja, tudo isso é seu, não é? Porque Deus te entregou. Todos nós aqui temos muitas coisas que Deus nos deu. Tudo que temos, até a sua vida, a sua própria vida, é um dom de Deus. Só que isso tudo não nos pertence, isso é de Deus. De acordo com Lucas capítulo 16, nós somos administradores dessas coisas divinas. Então, quando Deus entregou o reino a Lúcifer, Deus não deu para ele no sentido absoluto. Deus o deu para ele, enquanto um príncipe deste mundo, pudesse exercer a sua mordomia, ele pudesse administrar segundo Deus e para Deus. Quando é então que acontece a usurpação? Quando ele fala, olha, eu quero governar sobre a terra, e esse reino não mais pertence a Deus, agora pertence a mim, e eu não devo mais prestar a ele nenhum tipo de relatório, vamos colocar assim. Ou seja, ele usurpa, porque agora ele tira de Deus esse reino e o toma para si como se fosse absolutamente dele. Todas as pessoas que não reconhecem que aquilo que possui pertence a Deus, e por isso não administra segundo Deus, usurpa de Deus aquilo que é dele.
Entendeu? Então, sim, Deus entregou o reino a Lúcifer? Entregou, é verdade. Mas Lúcifer usurpou o reino. Em que sentido? Ele não mais permaneceu como um ser submisso a Deus, cumprindo a vontade de Deus e trazendo o reino de Deus, sendo ele esse canal de Deus. Ele agora se auto-intitulou o Deus deste mundo. Ele se fez o Deus deste mundo, para que os seus súditos agora todos o adorassem como Deus. Ele se separou de Deus e não mais se submeteu ao reino de Deus. Entendeu? Não. Perfeito? Muito bem, então nós estamos falando que o reino, esse tema é um tema central. Então, mais do que nunca, nós temos que atentar para a questão do reino. Isso porque, com a segunda vinda de Cristo, Jesus Cristo virá para reinar sobre a terra. O que nós encontramos aqui na Escritura, eu quero que você verifique no capítulo 19, é que tão logo os céus, do versículo 1 ao 5, eles jubilam e glorificam a Deus pela vitória de Cristo sobre a grande Babilônia. No versículo 6 se declara que o Senhor reina. E aí, quando fala que o Senhor reina, no versículo 6, é o que está lá no capítulo 11, que acabamos de ler. O Senhor assumiu o seu reino. Ele assumiu o seu poder. Perfeito? Ainda que na morte e ressurreição ele tenha conquistado esse reino, mas é somente na sua segunda vinda que ele efetivamente vai assumir o pleno controle, vai intervir diretamente nesse reino e vai punir a Satanás, aos seus súditos, todos eles, principados, potestades, dominadores, poderes, forças espirituais, tanto quanto também punirá os homens aqui na terra que estão aliados ao maligno. Então é nesse momento, capítulo 19, que o Senhor, tendo julgado a grande Babilônia, então ele passa efetivamente a reinar. E aí surge, de repente, aqui no capítulo 19, o que a maioria dos cristãos já ouviram algum dia falar, a questão das bodas do Cordeiro, que é o versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E no versículo 9 ainda diz, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E aí eu pergunto para os irmãos, o que são as bodas do Cordeiro? E aí, talvez se você não tiver nunca ouvido falar sobre o assunto, você poderá chegar em casa, se você tiver um manual de teologia ou de escatologia, e você procurar o que são as bodas do Cordeiro, você vai encontrar alguma coisa. E se você for à internet e você perguntar, também dirão. E eu quero de antemão dizer para os irmãos o que dizem ser as bodas do Cordeiro, para então nós apresentarmos o que é, ou o que são, de fato, as bodas do Cordeiro. Perfeito? Tá, atenção. Vocês já ouviram falar sobre as 70 semanas de Daniel, não já? São semanas proféticas que Deus separou para o povo de Israel, cujo começo foi com a saída de ordem para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, saírem de Babilônia e retornarem a Jerusalém para restaurar a cidade, restaurar os muros, restaurar o templo. Começou aquela contagem de 490 anos, ou seja, de 490 dias ou... Não é isso mesmo? 70 semanas. Perfeito? Com a morte de Cristo, atenção, com a morte de Cristo, aí há uma concordância, né, geral, de que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, havia-se passado das 70 semanas, 69. Até aí, há um consenso. Os reformados, os evangélicos, todos concordam que com a morte de Cristo, passaram-se 69 semanas de 70. O que significa que falta uma semana, que são 7 dias, que profeticamente são 7 anos. Aí o que acontece? Com a entrada aqui de um intervalo, porque quando Cristo morreu, essa contagem profética destinada ao povo de Israel foi paralisada, essa contagem foi estagnada. Por qual motivo? Porque agora o povo de Israel, ao matar o Cristo de Deus, ao crucificá-lo, então
o Senhor agora se voltou para os gentios. Então o Senhor agora vai buscar os gentios, e então abre-se um intervalo. É como que parasse aquela contagem com 69 semanas e introduzisse agora um intervalo indefinido de tempo, que já se vão mais de 2000 anos. E, portanto, restam 7 anos para fechar a profecia das 70 semanas. Restam 7 anos. Perfeito? Então, esses 7 anos é o que alguns vão chamar de as bodas do Cordeiro. O que eles vão dizer? Sobretudo os cristãos evangélicos. Os cristãos evangélicos, na linha pentecostal e neopentecostal, dizem: no início desses últimos 7 anos, atenção, que eu não estou afirmando, estou apenas mostrando como que se entende no meio evangélico, comumente, movimento pentecostal, como que eles entendem isso. Eu não estou aqui ratificando. Então eles entendem que, digamos que aconteça agora, eles pensam, vai acontecer agora o arrebatamento da igreja. Eles dizem, a igreja é arrebatada. Quando a igreja é arrebatada, começam os últimos 7 anos. Então eles dizem que a igreja será arrebatada no começo dos últimos 7 anos, no mesmo momento que aqui na terra começa a grande tribulação. Aí eles afirmam, enquanto acontece na terra a grande tribulação, acontece nos céus as bodas do Cordeiro. Entenderam isso que eu falei? Quem já tinha ouvido falar desta maneira? Muito bem. Sinal que eu não estou aqui falando bobagem, né? Vocês já ouviram falar. Mas aí eu pergunto para vocês, onde na Bíblia diz isso? Onde na Bíblia diz que as bodas do Cordeiro acontecerão durante os últimos 7 anos da profecia das 70 semanas, que corresponderia, no caso, a 7 anos de grande tribulação aqui embaixo? Onde na Bíblia? Tem algum versículo que pareça dizer isso, que dá ideia, né, para que alguém, tendo feito uma leitura rápida e desatenta, chegou a essa trágica conclusão? Está aí um desafio. Você chegar em casa e você falar, não, agora quem quer saber sou eu. E você procurar onde estão esses fundamentos. Ou onde estão os fundamentos para se afirmar tal coisa. Observe, os irmãos, olhem para mim, por gentileza. Está aqui, ó, capítulo 19. Olha para o 19 para vocês verem. O que temos no capítulo 17 e 18? A grande Babilônia, a descrição no capítulo 17 e o seu julgamento no capítulo 18. O capítulo 19, ele começa dizendo o quê, irmãos? O que se declara no capítulo 19? Para que os irmãos possam situar exatamente este evento. E que os irmãos discernam este evento. Porque ele é extremamente importante. E aí eu quero reler o capítulo 19 com os irmãos, para que os irmãos percebam o momento. Tá bom? Aqui nós temos 2 eventos no capítulo 19, que nos mostra o momento em que acontecem as bodas do Cordeiro. Primeiramente, nós lemos assim a partir do versículo 1, depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são de nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aleluia, segunda vez disseram, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Eu pergunto, neste momento aqui, a grande Babilônia já havia sido julgada? Aqui agora, nesse capítulo? Lógico. Os céus estão adorando ao Eterno, porque a grande Babilônia foi julgada. E olha que se vocês olharem atentamente a Escritura, a destruição da grande Babilônia se dá no finalzinho da grande tribulação. Primeiro selo, cavalo branco. Segundo selo, cavalo vermelho, depois vem o cavalo preto, depois vem o cavalo amarelo, os 4 primeiros cavalos, depois vem o clamor dos mártires, depois vem o arrebatamento da igreja, dos cristãos vencedores, no capítulo 6, que é o 6º selo, e aí vem o 7º selo. Abriu-se o 7º selo, 7 trombetas. Aí tocam as trombetas e cada trombeta anuncia um juízo.
Aí o Senhor começa a derramar juízo sobre a terra, primeiramente sobre a relva, a erva, as árvores, e então sobre as águas dos rios, depois sobre as águas dos mares, sobre o sol, sobre a lua. E ele vai julgando esse sistema, diminuindo as condições de vida aqui embaixo, para que o homem possa reconhecer que ele não é senhor de nada. Até então, que quando chega na 7ª trombeta, aí ainda vem mais 7 taças de juízos sobre a terra, para humilhar ainda mais os homens e reduzi-los a uma condição, até que quando chega bem no finalzinho, na 6ª trombeta e na 7ª trombeta, é aí que a grande Babilônia é julgada. Então, olhe para a sua Bíblia, no capítulo 19, primeiro traço de informação que nós temos: a grande Babilônia foi julgada. Olha o versículo 11 agora. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora os céus se abrem, e o que se vê nos céus? Um cavalo branco, não é isso? E o seu cavaleiro, que se chama o quê? Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, aqui é o exato momento da segunda vinda de Cristo. O que não pode ser confundido com arrebatamento. Arrebatamento não é vinda de Cristo, é ida. Os que forem arrebatados subirão para o trono de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 12, o arrebatamento do filho varão. Ele é arrebatado para o trono de Deus. Quando o filho varão é arrebatado no capítulo 12, o diabo desce para a terra, e aí começa os 3 anos e meio finais de grande tribulação. E agora, no final da grande tribulação, tendo Deus julgado a grande Babilônia, lá vai descendo ele, os céus se abrem, é a vinda dele, a vinda visível, pessoal, corpórea, e ele vem descendo, seguido de um exército de cristãos vencedores, que venceram e estão descendo triunfantemente com ele. Ocorrerá aqui, neste momento, a guerra do Armagedon. Então, observe que no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, nós não temos nenhum evento efetivo. Nós temos a proclamação e a declaração de que chegou ou chegaram as bodas do Cordeiro. Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas. Então, capítulo 19, de 1 a 5 diz: aleluia, porque Deus julgou a grande Babilônia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Segunda vez disseram, aleluia, porque agora, uma vez julgada a Babilônia, o Senhor reina. Aleluia, porque as bodas do Cordeiro chegaram. E diz mais, aleluia, e bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Aqui anuncia as bodas do Cordeiro, ou ocorre aqui nessa fala? Anuncia-se. E aí vem a descrição do evento. Qual é o evento? A vinda de Cristo pessoal à terra. De acordo com a Escritura, as bodas do Cordeiro começam com a segunda vinda de Cristo. E durará 1000 anos, porque as bodas do Cordeiro coincidem com o reino milenar. Por isso é dito no versículo 6, aleluia, pois reina o Senhor. E no 7 diz, alegremo-nos porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Quando o Senhor começa a reinar, começa então as bodas do Cordeiro. O que significa que as bodas do Cordeiro, ainda que tendo uma nuance de distinção, de diferença do reino, mas ela acontece juntamente com o reino, no mesmo período do reino. As bodas do Cordeiro nada mais é do que a grande festa de casamento do Cordeiro com a sua esposa.
é uma festa de casamento, que acontecerá no dia de Cristo Jesus, que é o reino milenar, que é esse dia profético, que é esse dia milenar, que será um grande descanso e um grande reino de Cristo e sua igreja sobre esta terra. Então a primeira coisa a se considerar, aqui nesse momento em que se fala das bodas do Cordeiro, é definir o tempo em que ela ocorre. As bodas não acontecem durante 7 anos de grande tribulação. Não. Pelo menos eu, particularmente, nunca li isso na Escritura. Talvez alguém tenha lido, mas tem que nos trazer o texto para que nós vejamos falando acerca das bodas durante 7 anos. Porque quando a Escritura fala sobre as bodas, coloca no exato momento da segunda vinda de Cristo e, portanto, no exato momento quando o Senhor ele começa efetivamente a reinar. Perfeito? Este é o primeiro ponto que os irmãos precisam observar aqui nesse capítulo 19, porque é dito que é neste momento que são chegadas as bodas do Cordeiro. Agora, reinar com Cristo, ou o reino de Cristo, o reinar com Cristo e o participar dessas bodas do Cordeiro. Aí eu pergunto, quem participará deste reino de Cristo? Quem participará das bodas do Cordeiro? Aí a resposta, mais uma vez, que é a voz maior e mais alta que se ouve do meu cristão evangélico, é: a igreja do Senhor reinará com ele. E a igreja do Senhor participará das bodas com ele. E nesse ponto existe uma grande contradição. Eu explico para os irmãos onde está a contradição. E aí eu vou ter que entrar aqui nos debates, aqui nos detalhes de algumas questões extremamente importantes. Perfeito? Considere comigo. Nós vamos ter que trabalhar aqui a linha calvinista e a linha arminiana. Ou pelo menos a linha arminiana, temos que falar um pouco sobre ela. Não calvinista não, só a linha arminiana. O que a linha arminiana diz? Pastor, primeiramente me explica o que é a linha arminiana. Então, para que fique bem claro, são todos os evangélicos que creem que a salvação embora seja de Deus para o homem, mas ela não ocorre sem a participação do homem. Ou seja, o homem participa efetivamente, não somente no start da salvação, que é o início da salvação, com o seu querer, com a sua decisão, com a sua vontade, com o seu aceitar, até o último dia em que ele deverá perseverar e cumprir com toda a vontade de Deus, do contrário ele não pode ser salvo. Isso é o arminianismo. Perfeito? É esse entendimento. Então eles dizem assim, olha, eles começam, atenção, eles começam dificultando as coisas. Aqui está a contradição. Dificultando como? Eles falam assim, olha, ser salvo não é simples desse jeito. Então eles começam dificultando. Ser salvo não é fácil. Tanto é que os cristãos evangélicos, eles vivem morrendo de medo de perder a salvação. Eles morrem de medo de ir para o inferno, crente, salvo, pregador. Quem tem certeza da salvação? A pessoa, meu Deus do céu, certeza. Não tem certeza, ninguém tem certeza, né? Certeza. Quem vai ter certeza da salvação? Certeza. Agora, eu acho que é possível que se eu continuar assim, se eu não fizer isso, talvez eu consiga. Então, eles têm medo. Então, começa dificultando, porque confere-se ao homem o quê? Primeiro, a decisão e a vontade. Quando se pergunta quem quer aceitar a Jesus. Não, hoje não vou querer não, pastor, me desculpe, mas por enquanto, hoje eu estou aqui porque eu fui convidado, é dia das mães, aí eu vim ver minha mãe aqui na igreja, né? Então, mas não vou aceitar hoje não. Aí vai embora. Aí os apelos quem quer. E são apelos apelativos, né? Apelos apelativos, né? Se você não vier, pode ser que hoje seja a sua última oportunidade. Inclusive eu conheço um caso de uma pessoa que estava no culto e o pastor pregou e fez o apelo e ele não aceitou. Quando saiu, o que aconteceu? Veio um caminhão e passou por cima da cabeça dele. Aí a pessoa fica assim, fala, não, eu acho que ou eu aceito, ou então é um apelo apelativo, é um apelo que
ele mexe na emoção, no psicológico do indivíduo. Aí tá bom, começa com a vontade do indivíduo, com a decisão do indivíduo. O indivíduo aceita, perfeito, aceitei, e agora? Não, agora você vai ter que abandonar um tanto de coisas que nós vamos dizer o que é que você tem que abandonar. Não é a Escritura que tem que falar, somos nós, porque cada igreja tem a sua doutrina. Aqui não pode, não faz, não mexe, não toca, não e tal. Pastor, e se eu transgredir? Aí não pode ser salvo. Porque para ser salvo, você tem que se enquadrar e se engessar e se fossilizar dentro desse molde e assim permanecer até o fim. Até o fim. Se você ficar 50 anos assim, e quando chegar no último dia da sua vida, depois de 50 anos, você fizer assim, não valeu nada os 50 anos. Porque a salvação depende do homem, da força, da capacidade, do se santificar a si mesmo. Tem que se santificar. Tem que santificar no sentido, não é que a Bíblia não fala sobre isso, não fala, mas o santificar no sentido de você se separar de algumas coisas e manter-se exteriormente separado disso, sem mexer nessas coisas. Então, a contradição se encontra aqui. Primeiro, começa o quê? Começa arrochando, começa fechando, começa dificultando. Aí quando chega na hora do arrebatamento, aí eles facilitam. Não, toda a igreja vai. Toda a igreja vai ser arrebatada, toda ela vai reinar com Cristo, toda ela participará das bodas do Cordeiro. Toda ela. Isso porque eles entendem que toda ela está em condições. Por quê? Porque permaneceu até aquele momento nas condições exteriores que foram estabelecidas. Agora, digamos, né, em tese, que o Davi está na igreja, está feliz e tal. Aí se ele não vem mais congregar, e ele é visto, atenção, não se escandaliza não, ele é visto numa esquina, na esquina ali, tomando uma cerveja, quando o irmão está descendo aqui para o local e vê o Davi lá, aí ele fala, pastor, cadê o irmão Davi que nunca mais eu vi, hein? Não, o irmão Davi, ele não tem mais de ano que não aparece mais aqui. Pois é, está desviado. Acabei de vê-lo no boteco tomando uma cerveja. Então, o Davi, nesta condição, ele não está na igreja, não é isso mesmo? Ele desviou-se. Então, se Jesus voltar neste momento, ele está o quê? Fora. E todos que estão aqui estão dentro. Entenderam? A garantia é o seu permanecer, vindo, sentando, ofertando, cantando, participando, obedecendo a essa estrutura. Por isso ele fala, a igreja toda será arrebatada. A medida com que diz a igreja vai arrebatada e esse não vai, porque esse saiu da igreja. E aí vai cair naquele problema, né? Quando alguns estudiosos, ao lerem, por exemplo, a questão de predestinação, eleição e predestinação, aí eles falam assim, não tem na Bíblia, mas eles falam assim, é verdade que tem predestinação, mas Deus não predestinou pessoas assim não, ó. Ele predestinou a igreja. Se você sair da igreja, você está fora. Se você está vindo na igreja, está salvo. Aí para que ninguém fique sem entender o que eles querem dizer, assim, é como um grande barco. Aí vem a figura do barco. O barco está predestinado a chegar ao seu porto. Se no meio do caminho, em alto mar, você resolver pular do barco, o barco chegará. Você morrerá. Você saltou do barco. E o barco é a igreja. Com isso, a salvação fica onde? Em Cristo ou na igreja? Na igreja. É lógico, com tudo isso que nós estamos colocando aqui, eu não estou dizendo que a pessoa deve não congregar, deve ir para os botecos beberem, fazer o que quiserem, estará tudo bem. Não é essa apologia. Eu estou corrigindo aqui a ideia, né, do que é a igreja e também a ideia de que ser arrebatado, reinar com Cristo e participar das bodas, nem toda a igreja participará. Porque existe uma condição de ser igreja
E existe outra condição para participar do reino. Pastor, o que é igreja? Ora, igreja, o próprio nome, né, em grego, eclésia, já diz tudo. Chamados para fora. Ou seja, todos aqueles que foram chamados por Cristo. Como está lá em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo pelo nome e as conduzo para fora. Então, essas ovelhas chamadas por Cristo. E essas ovelhas que são chamadas e ouvem a voz de Cristo. São aqueles que, ao ouvirem o Evangelho, eles vêm a crer no Evangelho. E eles creem no Evangelho não porque são bons, porque são melhores, porque dependeu deles, não. É porque Deus nos concede a graça de sermos salvos, Deus nos concede a fé para sermos salvos. Deus nos concede o arrependimento, ou seja, toda aquela reação que o homem tem a favor do Evangelho já é resultado da obra que Deus realiza. O Senhor nos revela o seu Filho. Ele nos revela o mistério de Deus que é Cristo, nos faz contemplar no crucificado o Senhor da glória. Aí seus olhos espirituais são abertos e você então crê. Então você está salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Igreja é sinônimo de assembleia de chamados e, portanto, uma assembleia de salvos. A condição para ser igreja é ser chamado. Essa é a condição. Por isso que igreja não deve ter nome. Por quê? Porque quando você coloca vários nomes em várias igrejas, de duas uma, ou Jesus tem muitas igrejas, porque tem uma, tem outra, porque essa, com esse nome, não é aquela, é? Eu pergunto. Vamos dar alguns nomes para os irmãos terem só para os irmãos entenderem. Batista é a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é universal? Não, não é. Então esses nomes, eles acabam criando, teoricamente, várias. Então, ou Jesus tem várias igrejas, perfeito? Ou se ele tem só uma, as outras não são. O que deveria ser são nomes de ministérios. Porque ministérios são muitos. Igreja só uma. Entende? Não existe igreja de volta à palavra. Não existe. Qual é a sua igreja? Minha igreja é a igreja de volta à palavra. Não. Você congrega no ministério de volta à palavra, mas você participa e faz parte da única igreja de Jesus Cristo. Que onde quer que esteja um chamado de Jesus Cristo, que tenha crido no seu nome, ele é parte da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela é atemporal, ela é alocal, ela é mística, é o corpo de Cristo. Onde quer que estiver uma pessoa que tenha crido, né, ele faz parte dessa eclésia, desses chamados para fora. É lógico que agora virá um aspecto prático, que é o aspecto da congregação, né? De um grupo reunido. É o aspecto da assembleia, da congregação. É um aspecto. Mas o primeiro aspecto é o geral. Esse aspecto que diz que a igreja é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 23. Quando diz que para ser o cabeça de todas as coisas, Deus deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche a todas as coisas. Perfeito? Então, qual é a condição de ser igreja? Crer no Evangelho. A condição de ser igreja é ser salvo. Todos que são igreja, no sentido espiritual e próprio da palavra, são salvos. Por que são salvos? São salvos porque foram redimidos, foram perdoados, foram lavados, purificados. Agora, e qual é a condição de entrar no reino, reinar com Cristo e participar das bodas do Cordeiro? É a mesma condição? Será que a Escritura diz que todos os salvos reinarão com Cristo? E que todos os salvos participarão das bodas do Cordeiro? Bem, aí nós temos que entrar no estudo da Escritura para que ela nos demonstre isso. Então veja que tão logo aqui no versículo 7 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro.
Vou pular um pouquinho, vou para o 9 e já retorno para cá. Versículo 9, então me falou o anjo, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, o Senhor um dia, Ele vai chegar na sua igreja, vai olhar para a sua igreja, que são pessoas de todo jeito, de toda sorte, de todos os lugares, em todo o mundo. E Ele vai escolher dentre os chamados aqueles que serão agora chamados para as bodas. Imagine agora esse salão cheio de pessoas. Digamos que aqui você pudesse imaginar toda a igreja aqui sentada. Toda a igreja... Não é todo o ministério, outra palavra. Toda a igreja de Jesus Cristo. Aí você imagine que se o pastor Alexandre for um salvo de verdade, um nascido de Deus, ele vai estar sentado aqui. Imaginando essa cena. Você imagine também que se porventura o Edir Macedo, ele for um filho autêntico de Deus, nascido de Deus, ele estará sentado aqui. Você vai imaginando. Imagine que se o padre Marcelo Rossi for um filho autêntico de Deus, nascido de Deus, ele também estará sentado aqui, ou não? Mas você imagine também que o Valdemiro está sendo perseguido. Desculpa. Imagine que o Valdemiro, se ele for um servo autêntico de Deus, estará sentado aqui. Kennedy Reagan, que é o tio, ou é o avô da teologia da prosperidade, quando eu falo se ele, porque eu não sei. Se ele for um filho autêntico, estará sentado aqui. Toda a igreja sentada. Aí a Bíblia fala assim, olha, muitos são chamados. Quantos são os chamados? Já viram esse texto? Igreja significa o quê? Chamados. O problema é que, pragmaticamente, o termo igreja, no nosso contexto sociocultural, igreja é uma capela, né? É um prédio, né? Com cara de igreja, né? Desenho, paredes. Não, mas no conceito bíblico, que é o que vale, igrejas são os chamados. Então, quantos são os chamados? Quantos são a igreja? Muitos são chamados. Agora Cristo vem diante dos muitos chamados, que é a igreja, e Ele escolherá poucos. Porém, poucos serão o quê? Escolhidos. Ele escolherá dentre os chamados aqueles que vão entrar para as bodas do Cordeiro. Por isso que é dito, bem-aventurado os que são chamados à ceia das bodas. É uma bem-aventurança. É um galardão que será concedido àqueles poucos que entraram. Agora imagine, muitos são chamados. Isso denota a extensão da igreja no tempo e no espaço. Se você tomar desde o primeiro, lá no Pentecostes, até o último, em todos os lugares, quer dizer, cruzando o tempo da igreja em todos os lugares, são muitos. São muitos. Agora o Senhor, dentre os chamados, Ele escolherá poucos para reinar com Ele. É certo que o arminianismo, ele vê esse texto de que maneira? Fala, não, pastor, quer dizer o seguinte, muitos são chamados, quer dizer, todo mundo aqui está chamado, agora, salvos são poucos. Aí eles vão colocar o escolhido para ser salvo. E se esquece que o Senhor escolhe os poucos dentre os chamados e, portanto, dentre os salvos. Alguém diz, pastor, não posso concordar com isso, porque nem todo chamado é um salvo. Eu digo, olha lá, onde você pode provar isso? Ah, mas aí não precisa provar nada, basta você observar, né? Basta você olhar. Não, mas você não pode pensar assim, isso é subjetividade. Você tem que ir para a Escritura. A Escritura declara que todos os chamados
já estão, inclusive, glorificados. Para não ter perigo de perder salvação no caminho. Vamos ler? Vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Diz assim o texto: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou? Não está falando dos chamados aqui, não. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha quantos verbos nós temos: conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Aí nós temos 5 verbos, todos no pretérito, todos no passado, e todos com uma garantia, porque o sujeito e agente desses verbos é o próprio Deus, não é o homem. E aí vai ter uma palavrinha, que é uma palavra de inclusão, chama-se palavra denotativa de inclusão, que se repete ao lado de cada verbo, que é a palavrinha também. Esse também são como elos que ligam uma ação à outra, de modo que não existe uma ação sem a outra. Aí diz assim, olha: porquanto aos que o Senhor conheceu, primeiro verbo, aí vem o primeiro elo, também predestinou. Eu pergunto, a quem o Senhor predestinou? Aos que conheceu. Perfeito. E aos que ele conheceu, também chamou. Eu pergunto, a quem o Senhor chamou? Aos que ele predestinou. E aos que ele chamou, também justificou. Eu pergunto, a quem o Senhor justificou? Então, quando o Senhor chama, ele justifica. E aos que justificou, pausa. Pode ser o caso que, embora chamado, embora justificado, vai que ele não complete a carreira dele. Não, mas o texto diz, a esses também glorificou. E aí esses 2 verbos nos extremos, o conheceu e o glorificou, eles estão ligados à eternidade. Na eternidade passada nos conheceu, na eternidade futura estaremos glorificados, e como uma verdadeira ponte no tempo, estão todos ligados por uma obra soberana daquele que conheceu, que predestinou, que chamou, que justificou, que glorificou. Quando o Senhor chama, ele não chama qualquer um. Não. O chamamento para a salvação é um chamamento que acontece mediante o quê? Eu pergunto, quem aqui foi chamado por Jesus Cristo? Aí eu pergunto, e o que foi esse chamamento seu? Não, mas eu estava lá em casa, né? Aí minha vizinha pegou e me chamou para ir para a igreja. Esse é o chamamento? Como é que ocorre esse chamamento? O chamamento ele é espiritual. Ah, você ouviu uma voz que dizia, Gilmário, Gilmário. Foi assim, Gilmário? Gilmário, Gilmário. Como se dá o chamamento? Quem sabe? Como é que se dá esse chamamento? Como é que ele acontece? Vamos a um exemplo prático aqui do chamamento. Vamos aqui no livro de Atos, capítulo 16. Um exemplo de chamamento. Como acontece o chamamento? Vamos perceber que o chamamento de Deus não confunda o chamamento com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a proclamação acerca de Cristo. O chamamento, ele só chama aos que ele conheceu e predestinou. A esses ele chamou. Atos capítulo 16, versículo 13 e 14. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido.
certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Quando diz temente a Deus, significa que essa mulher era uma prosélita. Tá? Não era uma cristã, não. Era uma prosélita. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração. Quem é que abre o coração? Então, o chamamento é o abrir do coração. A pessoa se sente convocada por Deus, que no seu interior lhe dá entendimento, lhe dá discernimento, lhe dá revelação. Olha um outro texto. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 em diante. Então vamos do 8 em diante, para a gente ler mais textos. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 8 em diante. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Pausa. Vamos ler do versículo 6 que ajuda a entender melhor. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Atenção, Paulo está desde o capítulo 1 falando acerca da pregação do Evangelho. Falando sobre a palavra da cruz. Sobre o Cristo crucificado. Você lê o capítulo 1 todinho. Está dizendo, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é poder de Deus. E a palavra da cruz, e a palavra da cruz, e a palavra da cruz. Ou seja, o que é o Evangelho? O Evangelho é a proclamação do crucificado. Para que o pecador, olhando para o crucificado, veja-o como sendo ele o substituto da sua pessoa, aquele que recebeu a penalidade no seu lugar, que pagou os seus pecados, que recebeu toda a sua culpa, todas as suas transgressões, que morreu no lugar do pecador, uma morte vicária. Então ele está dizendo que essa palavra da cruz, esse Cristo crucificado, é a sabedoria de Deus. Aí ele diz no versículo 6, que ele está expondo, portanto, essa sabedoria, que não é uma sabedoria dos poderosos desse mundo. Ou seja, não adianta você com a sua sabedoria, com sua inteligência, com seu doutorado, com seu curso de sociologia, de psicologia, de quem mais? Sociologia, psicologia, filosofia. Eu vou compreender isso aí. Não, porque é uma sabedoria de Deus. Não é a sabedoria deste século, não é a sabedoria deste mundo. Tanto é que quando os poderosos olham para o Evangelho, o que eles falam? Isso é uma loucura. Loucura. Qual que é o sentido disso? Olhe para mim, qual que é o sentido disso? Os guardas diziam assim para o crucificado: se tu és o Filho de Deus, então desça daí e salva-te a ti mesmo. Poxa, se você não é capaz de salvar a si mesmo, como é que você pode salvar o outro? E o ladrão do seu lado dizia: se tu és o rei, então desce. Ué, como é que você não pode salvar a si mesmo, quer salvar o outro? Tem lógica, irmãos? Fala a verdade. Não tem medo de pecar, não. Não tem lógica. O Evangelho é uma coisa ilógica. Ou seja, segundo a lógica humana, não tem lógica nenhuma. Nenhuma. Absolutamente. Não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha beleza, não tinha nada. E por fim mataram o crucificado, morte de um maldito. E sabe o que é morte de um maldito? De acordo com a lei de Moisés, quer dizer que Deus estava extremamente aborrecido com aquele indivíduo. E que ele deveria ter cometido coisas muito perversas para merecer tal julgamento. Os que Isaías fala, alguém como de quem se esconde o rosto. Né? Ele foi traspassado, moído, e como alguém... não me lembro bem o texto, mas a ideia é que esse maldito de Deus é como alguém que estava sofrendo um juízo muito severo de Deus, porque ele era extremamente transgressor. Essa é a ideia. Leia Isaías capítulo 53. Então não tem sentido. Então Paulo está dizendo isso. Versículo 7 diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Falamos sabedoria em mistério.
Ou seja, essa sabedoria, ela é um mistério. Então ele fala em mistério. Ele diz: outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Nazareno e Galileu Jesus Cristo. Porque se a tivesse conhecido, jamais teria matado o Nazareno Galileu, filho de José e Maria, de Belém da Judeia. Não é isso? Lê na sua Bíblia aí direitinho. Porque se tivesse conhecido, jamais teria matado o Nazareno, o Galileu, o filho de José, é isso? Olha, mas quem é que estava ali? Quando se olhava para o crucificado, quem estava lá? Era o Nazareno? Quando se olhava, não tinha o Nazareno, não? Tanto é que eles zombaram. Ele está dizendo o quê? Ele disse que ele é o rei. Então um rei tem que ter o quê? Um manto. Aí pegaram um manto e colocaram nele. Ele está dizendo que é rei. Um rei tem que ter o quê? Um cetro. Pegaram um cabo de vassoura e deram para ele segurar. Disseram que ele é rei. Então todo rei tem que ter coroa. Aí colocaram uma coroa de espinho para cravar na cabeça dele. E ele ficou parecendo um rei. Tipo Dom Quixote. Um rei. Não, o Henri está lindo. O Henri está bonitão, né? Ele é as roupas bonitas dele. Por que eu digo tipo Dom Quixote? Porque Dom Quixote foi um velho que, de tanto ler histórias de cavalaria, tanto leu tanto que ele ficou um pouco maluco. E um dia ele cismou que ele era um grande guerreiro. Inventou que era um guerreiro. Aí ele pegou umas lata véia que tinha na casa dele e fez uma armadura de lata véia. Aí estava todo mundo olhando que o cara não tem juízo, o cara é fraco da cabeça. Aí pegou uma mula, um pangaré, e é o meu rocinho. Ó. E aí, um pangaré. Aí ele saiu no mundo dizendo que era um grande guerreiro medieval. E o povo olhava e sorria dele. Agora pegaram o Cristo de Deus, fizeram ele de um Dom Quixote. Colocaram um manto, uma coroa de espinho, um cabo de vassoura, e ele ficou lá. Na verdade, para escarnecer, né? Quando olhavam para o crucificado, viam o quê? Não, veja aquele homem. Quem o conhecia falava, coitado. Quem diria que aquele menino ia chegar numa situação dessa? Nós vimos ele crescer lá na Nazaré, que ele brincava com nossos filhos lá. Depois cresceu, ficou maluco, inventou que era o Cristo. Olha o fim que deu. Aí um Nazareno agora, e crucificado, maldito. Quem não o conhecia, via apenas um homem, sem aparência nem formosura, sem nenhuma beleza que atraísse, nada, um maldito pendurado. Mas como aquilo consiste no mistério, é dito, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado quem? O Senhor da glória. Onde está aqui o aspecto, onde é que está aqui a revelação do mistério? É olhar para o crucificado, para o Nazareno, para o maldito exteriormente, isto é, olhar para a serpente de bronze, não é isso? E você contemplar por detrás daquela imagem e ver o Senhor da glória. Então, para que você veja o Senhor da glória, os seus olhos têm que ser o quê? Abertos. Tem que haver uma revelação, porque o homem natural não pode ver isso. Por isso diz o versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa sabedoria de Deus já estava nos preparada a nós. Olha o que diz o versículo 7. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Essa sabedoria, esse Cristo, esse Senhor glorioso e Senhor da glória, oculto na humanidade, que é o mistério, que é a sabedoria, já nos estava pré-ordenado
desde os tempos eternos. Então essa sabedoria é o que é dito, nem olhos viram. Os olhos olharam e viram alguma coisa nele? Nem ouvidos ouviram. Ele falou, mas os ouvidos não ouviram. Nem jamais penetrou o coração humano. Ou seja, o coração do homem, o ouvido do homem, os olhos dos homens não conseguem perscrutar e discernir tamanho mistério, tamanha sabedoria. Não está para os olhos, não está para os ouvidos, não está para o coração humano. Então é a maior tolice você fazer o apelo, no sentido de achar que você vai conseguir convencer alguém para aceitar. O máximo que pode acontecer é o indivíduo ficar rindo de você, falar, ô, coitado, tadinho, tão interessado, né? tão aplicado. Mas ele não consegue ver. Mas eu tenho pregado e quando eu faço apelo, muitos se convertem. Não, sim, se converter não foi porque você fez apelo, não. Foi porque com a pregação, eles viram. E com apelo ou sem apelo, eles foram chamados e salvos. Veja o versículo 10. Mas Deus. Versículo 9. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não entendeu, não penetrou no coração humano, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então, quando acontece essa revelação, quando o Espírito Santo revela o mistério, revela a sabedoria, e você consegue discernir o crucificado, aí, neste momento, você está sendo chamado. É quando você fala, eu creio. Você acabou de dizer sim ao chamamento. Chamamento não é a voz que fica falando o seu nome, né? Nolinho, ô Nolinha. Nolinha, que está me chamando? Não é isso. É essa revelação. É Deus abrir o coração para atender às palavras que estão sendo ditas. É? Bem, se vocês continuem lendo aí, vocês vão ver que... Então observe que nós estamos aqui demonstrando o quê? O que nós estamos demonstrando? Que aqueles a quem o Senhor chama, esse chamamento não é um apelo. O apelo não é o chamamento. E não pense você que se você não fizer apelo, a pessoa não será chamada. Vamos chamar as pessoas. Irmãos, agora chegou a hora do chamamento. Preguei, né? Agora é a hora do chamamento de Deus. Quem quer aceitar Jesus? Não é isso. É espiritual, é pessoal, é individual, é a revelação que acontece, que te faz contemplar, que te faz discernir, que te faz entender e que faz você dizer sim ao Evangelho. Essa é a grande verdade. Então, quando diz que muitos são chamados, são os muitos salvos. A condição para ser salvo é ser amado eletivamente por Deus aos que de antemão conheceu. Também os predestinou, é ser predestinado. E aos predestinados, a esses também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Portanto, fica aí esse primeiro ponto. Perfeito? Todos os salvos são todos os chamados e, portanto, é a igreja. A igreja. Perfeito? Pastor, e se esse chamado estiver lá na igreja católica? Está salvo? Uai. E eu pergunto para você, e se ele estiver na Assembleia de Deus? Vai? Será? Pastor, não entendi a brincadeira. Não é brincadeira, não. Pra você entender. Se tem salvo nos meio evangélico, por que não teria no catolicismo? São dois sistemas que não tem nada a ver e nenhuma relação direta com os salvos. Os salvos estão debaixo de sistemas religiosos impostos sobre eles, e ambos são enganadores. Ambos ocultam a verdade, ambos negam a verdade, ambos dão uma migalha de verdade, porque em ambos lugares tem a verdade, embora sejam migalhas. Ao ponto que em Efésios 3:8 nos fala sobre as riquezas insondáveis do Evangelho. O Evangelho tem riquezas insondáveis.
Mas infelizmente os cristãos hoje estão comendo migalhas. É só aquele pouquinho ali, dá uma migalha e dá uma chicotada. Né? É uma migalha e uma chicotada. E isso aí consiste na infidelidade da mordomia de Deus. Ou seja, os líderes cristãos, de um modo geral, padres, pastores, tudo, eles têm uma mordomia. Ou seja, receberam de Deus riquezas para distribuir. São administradores da economia de Deus. Mas sendo infiéis, não distribuem. À semelhança do rico, naquela parábola de Lucas capítulo 16, que nós chamamos de fato alegoria. É uma parábola, mas é um fato. Portanto, fato alegoria. Quando Cristo fala, havia um homem rico, lembram? Que se vestia de púrpura. E ele se regalava todos os dias numa mesa farta. Já imaginou esse homem sentado nessa mesa? Ele era gordo ou era magro, esse homem? Vocês imaginam ele gordo? Se regalava esplendidamente, aquelas vestes de púrpura, de escarlata. E aquela mesa farta. Lá fora, num portão bem distante, jazia um mendigo, prostrado, chaguento, todo cheio de pereba, de pus. E olhava para a mesa com a vontade de comer as migalhas que caíam da mesa. Ó. Pastor, mas que coisa é essa? Que figura é essa? Ó, Jesus está descrevendo os judeus como dispenseiros e oráculos de Deus, da economia veterotestamentária, que era uma riqueza. E a condição dos gentios era o Lázaro. Lembram de uma outra situação? Aí vocês vão se lembrar novamente das migalhas e da mesa. A figura aqui é a mesa e o alimento. Esse tem muito, o outro não tem nada. O outro que é a migalha, esse tem tudo, não é isso? Não são as figuras? Lembra daquela mulher cananeia que corria atrás de Jesus dizendo, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, a minha filha está possessa por um espírito maligno? E Jesus fazia o quê? Nem ouvia. E ela continuava, Jesus, filho de Davi, minha filha está horrivelmente demoniada. Jesus nem aí para ela. Até que aquela mulher gritou tanto, e os discípulos eram um pouco ignorantes, falaram, Jesus, é o seguinte, ou o senhor resolve para essa mulher, ou então eu vou ter que dar um jeito nela. Não tem cabimento. Essa mulher tem o tanto, só gritando, não tem, resolve o problema dela. Aí, foi quando ela disse, Jesus, como é que ela disse mesmo? Não, desculpe-me. Aí o senhor parou, voltou, e disse para a mulher, mulher, atenção, não é lícito, atenção, tomar o pão dos filhos, a mesa aqui, os pães, ó, e dar aos cães, aos cachorrinhos. O que ela respondeu? Sim, Senhor. Mas os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, a ideia é a mesma. Quem são os filhos aqui? Os filhos de Israel. Ele veio para os seus. Essa é a ideia. Os pães, as riquezas, o alimento é para os filhos. Mas os cães comem das migalhas que caem da mesa. É o Lázaro lá fora querendo comer a migalha da mesa do rico. E aí o que aconteceu? Por causa da infidelidade desse rico, que não distribuiu, não fez bom uso da sua administração, da sua mordomia, não distribuiu, foi egoísta, não deu, foi infiel, morreu e foi para onde? Para o inferno, é para lá que eles vão. Mas o inferno, entenda, cuidado, vai com calma. E o Lázaro, coitado, o que aconteceu com ele? Foi para onde? Seio de Abraão. Aí por que seio de Abraão? O que é seio? O que é seio? É peito. Para o peito de Abraão. Estranho essas coisas. Peito de Abraão. Por quê? É porque os judeus não eram filhos de Abraão? Aí os filhos de Abraão, judeus, porque foram infiéis, foram para o tormento. E o que estava em tormento?
agora está abrigado no seio de Abraão. Por isso que nós, os gentios, fomos ligados à oliveira. Nós somos filhos de Abraão. Estamos nós no seio de Abraão. Estamos nós hoje numa mesa farta. Enquanto eles estão no fogo. Ou não estão no fogo? No fogo cruzado. No fogo cruzado. Aquele inferno lá, aquele fogo lá do rico, é a atual condição de Israel. Em razão da sua infidelidade. Então, é o que Deus está dizendo. Os líderes, pelo menos aqueles a quem Deus constituiu, porque também tem aqueles a quem Deus não constituiu, Deus não tem a ver com aquilo. Mas aqueles a quem Deus constituiu, eles precisam o quê? Ser fiéis na administração das riquezas de Deus, do Evangelho. Isto é, ensinar a palavra, dar o pão, sem negar, sem mentir, sem omitir, sem açoitar, sem sofismas, sem avareza, pregar o Evangelho como ele é. Só que o sistema não deixa. Ele não deixa. Se você quiser pegar essa palavra que você ouviu hoje, digamos, e ir para dentro de uma igreja evangélica, pentecostal, pregar com as palavras aqui ditas, você não pode. Não pode. Não pode. Ah, pastor, eu conheço uma igreja em tal lugar que ela já aceitou essa mensagem, já está pregando, inclusive. Então, lamento te dizer, ela deixou de ser evangélica. Deixou de ser evangélica. Pode ser que eles não saibam ainda que deixaram de ser evangélicos, mas que deixaram, deixaram. Porque ser evangélico significa crer num rol de doutrinas, de costumes, de hábitos, de tradição. Se você rompe com a tradição, você automaticamente se exclui do meio deles. Não que você não queira, não estou falando dos irmãos, é o sistema. Então, os salvos, e hoje só conseguimos chegar nos salvos, eles estão onde? Em todos os lugares. Estão aqui, inclusive aqui tem salvo. Que deve ter uns 6 ou 7 salvos aqui dentro. Manolinha me fez uma pergunta, e aí eu tenho que responder. Perguntou assim, e nos espíritas tem salvo? Não acredita que tem? Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, vocês não sabem aqui. Ó, católico, evangélico, protestante, espírita. Vamos nos limitar a esses 4 aqui. Vamos nos limitar a esses 4 aqui. O ser humano, o ser humano não, o povo, vamos colocar o povo, é um povo tão atrasado, entenda atrasado no sentido, tão despreocupado com o conhecimento, tão alheio ao conhecimento, que as pessoas ficam a vida toda, 50 anos evangélico, 50 anos católico, 50 anos espírita, e não sabe o que é ser um espírita, não sabe o que é ser um católico, não sabe o que é ser um evangélico, não sabe o que é. Ele está lá e não sabe, ele não sabe das ideologias, ele não sabe do mecanismo teológico por detrás daquilo tudo, eles não sabem. Tem até um irmão que está vindo aqui na quarta-feira, hoje ele não está aqui não, e ele é católico, Quando ele ouviu eu falar de Tiatira, aqui, Igreja Católica Romana, semana retrasada, tem uns 15 a 20 dias que ele me falou isso. Ele falou assim, não estou sabendo disso não, pastor, que você falou isso, eu desconheço, mas eu vou correr atrás para estudar. Eu falei, não corre não, pega o catecismo e leia, porque é lá que está dito. Se você não tiver um, eu te empresto, não precisa ler. Ele desconhecia que o momento da celebração da Eucaristia é o momento do sacrifício de Cristo. Ele não sabia disso. O momento do sacrifício. Aquela hóstia que o Papa toma nas mãos, ela é no formato de uma cruz. Ele vai quebrá-la em 2 pedaços, assim e assim. Missa quer dizer sacrifício. Como é que chama aquela mesona grande lá em cima? Como é que é o nome? Altar. O que acontece no altar? Sacrifício.
E depois que sobra os pedacinhos do corpo de Cristo, que o povo comeu a hóstia tudinho, mas sobrou a hóstia consagrada, diante da qual todo mundo se prostra e tal. Vai para onde? Vai para onde? Santo Sacrário. Que é o quê? É um túmulo. É um túmulo, não vai. Sei lá olhar para você, não é um túmulo. É um túmulo, é. Aí passou ali na frente, tem que ajoelhar. Porque lá está corpo, sangue, alma e divindade. Bem, eu dizia, as pessoas não sabem. Se os evangélicos soubessem, atenção, o que é ser um evangélico e lesse a Bíblia, deixariam de sê-lo. Vai por mim. Está feito o desafio. Se um evangélico souber quais são os pressupostos todos dos evangélicos para se designar tal, e o que diz a Escritura, deixaria de sê-lo. Assim, cristãos, católicos, não, eles são cristãos. Eles são cristãos. Se eu falo cristão evangélico, ele é cristão, porque ele creu em Cristo. Só que ele aderiu a um modelo que está em desarmonia. Em vários, não é só em aspectos escatológicos, não. Aspectos de salvação. Qual é a grande diferença do protestante para o evangélico? Quem sabe? O protestante crê que a salvação é um dom gratuito de Deus. O evangélico crê que é gratuito, mas se você não fizer, irmão, infelizmente não dá. Não é tão gratuito assim. É um gratuito que te cobra alguma coisa. É salvo pela graça, mas se você não fizer, ele toma. Se os evangélicos têm tamanha ignorância, e os católicos? E os espíritos? Um dia uma pessoa da nossa igreja aqui desapareceu, tem muitos anos, e aí depois de um bom tempo, mandou um recado. Olha, digo para o pastor Alexandre que agora encontrei a verdade, e agora eu sou espírita. Espírita? Que é uma coisa interessante. E aí, se ele quiser vir aqui conversar comigo agora, eu tenho. É porque ele nunca encontrou alguém. No caso, está certo. Aí, agora ele encontrou uma pessoa que sabe a verdade. Agora ele falei para ele vir aqui. Aí o que eu fiz? Marquei para 15 dias, peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, dei uma lida, rapidinha. Cheguei lá, primeira coisa que eu falei para a pessoa, porque eu não levei Bíblia, eu levei o Evangelho do Espiritismo. Basta, não precisa levar a Bíblia. Aí ela não sabia. Não! Falei, como não? Não é assim não. Você já leu? Já. Então você não entendeu. Vamos ler aqui, ó. Ela foi se admirando. Ela se admirou, sabe quando? Quando o Espiritismo, segundo nesse tal de Evangelho, ele diz que quando Jesus falou, eu vos enviarei o Consolador, não tem esse texto da Bíblia? O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é assim, ó, Líbia? O nome do livro é Evangelho segundo o Espiritismo, né? É escrito por Allan Kardec, mas é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o nome da Bíblia deles. Aí quando eles acreditam que o Consolador ali, que Jesus diz, sabe quem é? Não é o Espírito Santo. Não, mas é o Espírito Santo aqui. Sim, mas o Espírito Santo não é a pessoa divina dada. Não, é o Espiritismo. O Espiritismo é o Consolador. O Espiritismo é o Espírito Santo. Ela não sabia disso, mas não precisa ter boa leitura para entender, está claro, é expresso. E coloca o Espiritismo como sendo o nível maior de revelação. E pega aquele texto da lei, dos profetas, de Moisés, para colocar os rudimentos. Aí vem Cristo, vem primeiro Moisés, né? A lei dos profetas, a revelação. Aí vem Cristo, beleza? Legal. Aí vem Espiritismo acima, que é a revelação plena. Ou seja, muitos não sabem por que estão lá. Agora, é porque eles ouvem muito pouco, eles acham mais lógico
a questão da reencarnação, de você sofrer e você pagar em outras vidas, parece mais lógico do que a remissão de pecados. É só nisso que eles se baseiam, negam o sacrifício de Cristo. A maioria dos espíritas crê em Jesus Cristo. E não sabe que o Espiritismo nega a obra vicária do Filho. Então, o problema não é estar lá. O problema é até que ponto você tem consciência dos ensinamentos e de fato você crer. O problema é o coração. Perfeito? Sim, é porque Fernanda é seu nome, né? A Fernanda está perguntando aqui. Muitos são chamados, porque o está na parábola das bodas, Mateus capítulo 22. E nós estamos falando de que no Apocalipse? Das bodas. Então é porque hoje eu comecei falando dos bem-aventurados que são chamados às bodas. Aí eu disse, um dia o Senhor vai chegar, vai estar todos os chamados, e então ele vai escolher dentre os chamados aqueles a quem ele chamará para as bodas. Aí eu passei o tempo todinho falando sobre o quê? Sobre os chamados. Agora eu entraria para os escolhidos. E aí eu entraria nessa parábola. Nós entraremos nessa parábola na semana que vem, porque são 10 para as 10. Tá bom? Então você aguenta aí, que nós chegaremos lá. Perfeito? Por todos os efeitos, queridos, atenção. Hoje nós falamos muito de sistema, evangélico, católico, protestante. Eu quero pedir para os irmãos não estranharem isso. Talvez estranhem, mas que vocês não fujam da conversa, da discussão. Permita a você mesmo um momento de reflexão, de leitura, para você compreender as coisas como elas são, e não que você compreenda apenas dogmaticamente. O que é dogmaticamente? Você concebe uma ideia sem nenhuma investigação. Eu creio e não quero nem ler. Não quero ler, não. Para mim, não, eu creio assim, ponto. Não me incomoda, não. Isso é ser dogmático. Então, procure te dar a você mesmo a oportunidade de estudar. Tá bom?